Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais uma aula aqui de revisão, tá? A gente vai retomar algumas coisas. E só para explicar para vocês, a gente vai falar do eixo de números, tá? No nosso currículo de matemática, ou seja, no nossos conteúdos de matemática da Prefeitura de São Paulo, a gente está dividido em 5 partes, 5 eixos, tá? Nós temos o eixo números, o eixo álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, são 5, tá? Esses eixos, eles conversam entre eles, então tem alguns conteúdos que se misturam, que a gente usa um no outro, o outro no um, então a gente tem essa organização por eixo, e a nossa revisão dessa vez vai ser no eixo de números, que é onde a mágica acontece, né? E o nosso foco então é retomar algumas operações básicas, umas operaçõezinhas, justamente no eixo de números, e vamos falar dos números racionais, tá? Números racionais são aqueles que eu consigo expressar na forma de fração. Que eu vou falar daqui a pouco, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Mas o nosso foco de verdade vai ser os números racionais decimais, tanto positivo quanto negativo, tá? Então a gente precisa lembrar algumas regrinhas de como resolver essas operações. Então presta atenção. Então, meu povo, como vocês estão vendo aí, nós temos os números racionais. Eu coloquei bem resuminho esse mapa mental para vocês entenderem, tá bom? Então eu tô colocando aqui para vocês esse mapa mental, né? E aí eu tô explicando o que são os números racionais. Vamos relembrar, tá? Então, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, ele é um número racional, tá? Então, qualquer número que eu tenha, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, e o que entra nesses números que escrevem na forma de fração? Entram os números inteiros, que são aqueles que não tem vírgula. Então, por exemplo, se eu pegar o 2 aqui, o 2 eu poderia escrever a seguinte fração, ó. 2 e 1 embaixo, certo? Então, esse daqui é um exemplo de como todo número que não tem vírgula, na verdade, ele é racional, tá? As frações em geral, então eu já coloquei aqui que toda fração é um número racional, já pela definição. E temos também os números decimais, que são os números com vírgula, que eu já mostrei para vocês que todo número com vírgula consegue sim ser transformado em número numa fração. Por exemplo, o número 0,5. Eu vou repetir o número que está aqui, no caso é 0,5, tirando a vírgula. E na parte de baixo, no denominador, eu vou colocar o número 1. E como só tem uma casa depois da vírgula, eu coloco um zero só, tá? E a mesma coisa vale para os números negativos, tá? Então, esses são os números racionais. Para ficar claro, eu coloquei aqui embaixo também para vocês, se vocês estão observando aqui, tá vendo? Eu tô circulando em vermelho. Então, a reta numérica, né? A reta numérica, ela tem alguns números, tá? Então, ela tem o zero, que é aquele número neutro que nós já vimos, ele não é positivo nem negativo. Para o lado de cá, minha direita, tem os números positivos, então, por exemplo, ó, do 0, aqui tem 1. Mas entre o 0 e 1 eu tenho um número que é uma fração, o meio, tá? Aí tenho aqui do 1 e o 2, número inteiro. Entre o 1 e o 2 eu tenho o 1,5. E assim eu continuo, aqui eu tenho 2,5. São números racionais. Mesma coisa vira para cá, tá? Então a ideia dos números racionais é justamente mostrar esses números quebrados, tá? Esses valores que ficam entre os números inteiros. Belezinha? Seguindo então agora para a nossa parte de operação. Olha só, eu coloquei aqui do lado a regrinha de sinal para quando a gente vai fazer as operações, tá? Então aqui eu tenho algumas regrinhas básicas que eu já falei para vocês várias vezes na sala de aula. Então o que a gente tem que pensar na hora de fazer a adição dos números racionais decimais, tá? Não vou falar das frações, as frações a gente vai ver no próximo atividade, que nós vamos usar realmente as frações com mais intensidade numa matéria do 9º ano, tá? Como agora é só revisão, então a gente vai ficar só com os números decimais. Então, regrinha básica. Se os dois números têm sinais iguais, então eu tenho que observar, tem sinais iguais, eu vou somar os números e repetir o sinal. Então aqui eu tenho mais 2 e mais 3, eu vou ter um mais 5, então eu fiz a continha de mais e fiquei o mesmo sinal, certo? Se os números têm sinais diferentes, então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, ou seja, na adição nós também fazemos a subtração, tá? E vamos repetir o sinal do maior número. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma dívida de 5. Com 3, eu pago uma parte da dívida e fico devendo 2. Então ele fez a continha 5 menos 3, deu 2.
e fiquei com o sinal do maior. A mesma coisa aqui, ó. Eu tinha 8, gastei 6, 8 menos 6, 2. Certo? Então por isso que eu repito o sinal do maior. Sempre essa ideia, não vamos esquecer. Belezinha? Lembrando que o número que não tem sinal a gente considera como sendo positivo. Lembrete importante, tá? Então, seguindo então agora para esta parte que está aqui, vamos fazer um exemplo, tá? Então, números decimais. Percebam que a ordem tanto faz, tá? Eu geralmente costumo colocar o maior em cima porque para mim fica mais fácil de resolver. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. É uma dica para facilitar na hora do cálculo, tá? E aí a gente vai relembrar como faz a operação armando a conta mesmo, tá? Bom, aqui eu tenho 5,29 e 18,1. O maior é o 18, então eu vou colocar o 18 em cima, ó. 18,1. Regrinha importante dos números decimais. Sempre que eu vou armar a conta, vírgula embaixo de vírgula. Então, se aqui é 5,9, 0,29, aliás, eu vou colocar a vírgula aqui. Então, aqui embaixo do 8 vai estar o 5. Embaixo do 1, o 2. E o 9 vai ficar sem ninguém em cima. Tá? Não tem problema, é normal. E aí a gente vai fazer a conta. Os espaços que faltaram a gente completa com 0. Tá? Sem problema. E a gente vai consultar então a tabelinha que está aqui do lado. Aqui eu tenho um 5 positivo e um 18 positivo. Então, sinais iguais, vamos somar e repetir o sinal do que está acontecendo, ou seja, vai ser positivo. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma soma. Então começa pela classe menor. Então aqui é a casa dos décimos. 0 mais 9 é 9. 1 mais 2 é 3. Desci a vírgula. 8 mais 5 são 13. Então subo 1. Certo? 1 mais 1 mais nada, 2. Então aqui deu 23,39. Como os dois sinais são positivos, então aqui é um resultado também positivo. Lembrando, se você quiser, se o resultado realmente for positivo e você não colocar o sinal, também está certo. Belezinha? Agora vamos para o segundo exemplo, que é este que está deste lado de cá. Certo? Então aqui nós temos os números menos 21,5 e o mais 9,6. O maior é o 21,5, então eu vou colocar ele em cima também. Nesse caso está na ordem. Tá? Procurem colocar sempre o número maior em cima, é uma dica minha. E o 9,6, ó, vírgula embaixo de vírgula. Vírgula aqui, 9 e o 6. E aqui na frente do 9 eu completo com 0 para facilitar. Agora vamos analisar os sinais. Um é negativo e o outro é positivo, então são sinais diferentes. Então nós temos que fazer uma subtração, então a continha é de menos. Lembrando que o sinal da resposta vai ser o sinal do maior, ou seja, o sinal do 21, que é negativo. Certo? Então aqui, 5 mais 6, eu tenho 11, que eu sempre começo pela classe menor, no caso do décimo. 1 mais 1 mais 9 dá 11, então fica 1 e sobe mais 1 aqui. 1 mais 2 mais 0 dá 3. E a vírgula, ó, só descer a vírgula. Então nesse caso nós temos o resultado de menos 31,1. Tudo bem, gente? Essa é a ideia que eu quero que vocês façam. Vou passar a lista de exercícios para vocês vão fazer as contas, que eu quero que vocês mostrem para mim que vocês entenderam, e resolvam esses probleminhas, tá certo? E aqui eu coloquei as fontes, tá? Algumas dessas artes eu peguei de algumas pessoas, eu sempre vou colocar essas fontes para que vocês saibam da onde vieram, onde veio todas essas informações. Algumas são exemplos mesmo meus, mas as fontes são importantes para a gente deixar claro, dar o crédito devido às pessoas. Então lá no Google Sala de Aula eu vou deixar para vocês algumas questões, tá? Vocês vão ter que fazer no caderno, então vocês façam o resultado no caderno e tirem a foto para me mandar. Por quê? Porque eu quero ver o que vocês aprenderam, o que vocês têm de dúvida, onde vocês estão errando, para tirar todas as dúvidas e melhorar a aprendizagem de vocês, tá bom? Então aí a gente vai ter que fazer esse tipo de conversa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem mensagem, a gente pode marcar reunião no Google Meet, a gente pode fazer de tudo para vocês entenderem e conseguirem fazer as questões, tá bom? É o mesmo esquema que a gente fez nos anos anteriores, mas não é o ideal, mas é o que a gente consegue fazer da melhor forma possível, tá certo? Então, até a próxima. Nos vemos então, vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão na próxima atividade. Até mais!